Bem, estamos ao vivo aqui, transmitindo para vocês aqui o julgamento sobre a situação, né, do América, da perda de pontos, por ter relacionado um jogador em condição irregular, segundo o regulamento. Então você que está ligado com a gente aí, já pode compartilhar. Ainda não iniciou, certo, o processo, né, o julgamento, nenhuma das leituras, nem defesa, certo? Isso aqui é a comissão, a primeira comissão, que são os auditores que vão analisar o caso hoje. E ali acompanhando online, o pessoal que fez a representação, né? Os advogados que fizeram a representação. Então vocês compartilhem, né, esse momento, é um momento histórico para o futebol potiguar, né, a situação, o América que na atual situação encontra-se rebaixado, né, no campeonato estadual de futebol. Então estamos aqui, trazendo para vocês aqui, né, toda a notícia, tudo em loco mesmo, né, ao vivo, sobre todo o processo, todo o andamento. Você vai ligar, mas só deixar a polícia aproxima. Isso lá embaixo. Oi. Tá chegando lá na praia. Tá. João Lucas, comunicação. Tem que mudar o microfone, não vai dar microfone. Peraí. Tem a caixa, né? Tem a caixa. João Lucas, tira o microfone até o microfone. Ainda não saiu o resultado, estamos dando início aqui, aguardando, né? Ainda não teve início oficial mesmo, então estamos aqui. Ainda vai ter o processo, né, de defesa, aquela coisa e tal. Estamos aqui aguardando, viu?
só trazer o mouse pra cá. Quando quiser mexer no computador, a gente arrasta o mouse pra cá. Na outra tela. Eu pensei que se pudesse duplicar a tela, entendeu? Lá. Porque o documento que tá passando ali, passando aqui. É. É melhor. Pronto, começar, quando o senhor liberar, Quando quiser. a gente começa. Quando quiser. Pode gravar já? Boa noite pessoal. Boa noite, flores. Só como a gente está transmitindo e tem muita gente aqui no auditório, só apresentar quem está fazendo parte da mesa, quem vai participar do julgamento também, tanto online quanto quem está aqui presencial, tá bom? Meu nome é Tiago Simonetti, estou, na verdade, presidindo essa sessão. O presidente da comissão é o Dr. Laumir, que infelizmente não pode estar participando no momento. Quem vai relatar o processo é a Ives. Eu desde já quero dar as boas-vindas, ele está entrando na comissão, na primeira comissão hoje. Já está aqui faz 2 anos no tribunal, mas está entrando na comissão hoje. Nosso decano Pegado, também muitos anos de PJD. Meus queridos companheiros Alisson e Manel, também presentes aqui. E, claro, nosso procurador, também de batalhas e lutas na OAB, nosso amigo Luiz Carlos, pessoal da Rubens e Yuri, Matheus também está lá. E os advogados, que a gente sempre fica muito feliz quando tem advogado aqui apresentando a defesa dos clubes, assistindo as denúncias da Procuradoria, doutora Luísa Real, doutor Jerônimo, também presente. E não desmerecendo vocês dois, pelo amor de Deus, e nem os outros advogados presentes, mas doutor Sestário, ele sempre quando participa, e meu querido amigo Milton também, quando participa aqui das sessões, a gente sabe que é uma aula. Bem-vindos vocês, bem-vindos Vinícius também. Infelizmente vocês três eram para estar aqui, mas estão online. A gente sempre engrandece com a presença tanto de vocês que estão presentes, quanto vocês três que estão online. Acho que, e agradecer também a presença da imprensa, perdão por não ter nominado vocês, me dê mais auditores também presentes no tribunal. Sejam todos bem-vindos, vamos iniciar a sessão. Eu sei que é uma sessão que traz muita expectativa pelas consequências que podem advir dessa sessão, mas que vamos com muita tranquilidade seguir o julgamento, tá bom? Vou chamar o processo 004/2026, notícia de infração representada pelo ABC Futebol Clube, Associação Cultural e Desportiva Potiguar, QFC, Sociedade Anônima de Futebol, Clube Laguna, Sociedade Anônima de Futebol, Globo Futebol Clube e Santa Cruz Futebol Clube, sendo o primeiro denunciado o América Futebol Clube e o segundo denunciado o ADC Potiguar Seridóense. Nosso relator é o Dr. Ives Giorgio Tavares Barros Dias, e vai apresentar o relatório para posteriormente a gente caminhar com o processo. Bom, senhor presidente, boa noite. Primeiramente, agradecer o convite de integrar essa honrada primeira comissão, eu que era o suplente, percorria todas, mas com uma preferência por aqui. Bem que eu poderia estrear na próxima sessão, né, senhor presidente? Mas colocaram aqui hoje, então é porque queriam mesmo, então deu tudo certo. Mas estamos aqui preparados para cumprimentar os colegas do Pegado, como o Léo, do Alisson, o novo colega Luiz Carlos, que está funcionando como procurador, todos os auditores presentes, o pessoal que está acompanhando aqui, da imprensa e demais interessados. O relatório trata de denúncias, aqui eu já vou
palavra muito bem elaborada, por sinal, não poderia ser diferente, ofertada pela Procuradoria desta Comissão Disciplinar, lajeada na notícia de infração, apresentada em 29 de janeiro de 2016, pelos grupos já mencionados, ABC, Potiguar, QSD, Laguna, Globo e Santa Cruz, relatando a utilização irregular pelos clubes da América, Potiguar e Vidoense, do Sertão de Potiguar 2016. Inicialmente, a notícia de infração foi apresentada à Federação Norte-Americana de Futebol, a qual expediu em 30 de janeiro a resolução número 3 de 2026, que aplica a perda de 18 pontos ao América Futebol Clube, referente à utilização do atleta Elias Victor Conceição dos Santos nas 3 partidas, América Potiguar, de 10 de janeiro, na América, na primeira rodada, Globo e América, dia 1 de janeiro, no Barretão, na segunda rodada, América e Laguna, dia 18 de janeiro, na Arena América, na terceira rodada. E 15 pontos na Associação Cultural e Esportiva de Potiguar Solidoense, referente à utilização regular dos atletas Fabrício Cabral da Silva, Caio Vinícius, da Cruz Lima, 4 partidas, na América Potiguar, dia 10 de janeiro, primeira rodada, Potiguar e Santa Cruz, dia 14 de janeiro, na segunda rodada, Potiguar e Globo, dia 18 de janeiro, na terceira rodada, Potiguar, Servidores, dia 25 de janeiro, na quarta rodada. Nos termos do dispositivo do artigo 214 do CBJD, em que a pena prevista é a retirada do número máximo de pontos atribuídos à partida e a não contabilização dos pontos conquistados nas partidas que os atletas são utilizados. Oficiado pelo presidente da FNF, o TJD autuou os presentes autos com cópia da resolução, notícia de infração e documentos. Distribui o feito a esta comissão, sendo remetido para a Procuradoria, a qual efetuou denúncia culminando pela condenação dos clubes denunciados na forma entabulada na resolução número 3 de 2006, portanto a perda de pontos em função do cumprimento de 2014, bem como o pagamento de multa, no valor de R$15.000, sendo R$5.000 por cada partida irregular em favor da América e R$1.500, sendo R$500 por cada partida em favor do Potiguar e Vidoense. Aqui eu vou fazer uma vez, brincar com o colega Luiz Carlos, que é advogado só sabe fazer conta de percentual, né? Porque 4 vezes 500 dá 1.500. É R$2.000 no caso, né? Então, só uma brincadeira dessa falha aqui formal em relação a esse ponto. Com isso, foram nomeados relator pelo presidente da Comissão Disciplinar para relatar e proferir o voto na sessão de discussão de julgamento marcada para hoje. Pediram intervenção no feito os clubes que ofertaram a notícia de infração. Então, excelência, senhor presidente, esse é o relatório sucinto, mas para dar esclarecimento. Obrigado. Questionar as partes, a Procuradoria, os advogados, se há provas para produzir. Eminente presidente, Milton Jordão aqui. Tranquilo. Boa noite. Antes de saudá-los, farei com mais calma. Apenas confirmar, gostaria de confirmar com Vossa Excelência, com Vossa Excelência, a juntada de documentos que fizemos por meio eletrônico. Em especial, defino aqui quais são alguns CTPs do atleta Elias, delas referente a pedido de formalização de contrato profissional dos atletas, do atleta Caio, do Potiguar, e enfim, basicamente esses documentos dessa natureza. A Secretaria está confirmando que foram juntados. Agradeço. Sem provas, mais nada. Boa noite, senhor presidente. Boa noite. Tudo bem, Tudo doutor bom, Cesáreo? Agradeço a saudação inicial aí pelo meu nome. Queria saudar os colegas, depois eu faço de uma maneira mais especial. Mas eu queria só, sobre a prova juntada pela América,
Trata-se de um contrato do atleta, é isso? Eu não entendi direito. Se o colega meu pudesse, ou o relator pudesse me informar qual que é a prova. Pode financiar, Foi o contrato, e a CTPS eletrônica dele, e dos outros apenas as telas do sistema de gestão web que foi solicitado e um e-mail do próprio presidente Daniel do Potiguar, referindo aí o pedido de cancelamento dessa profissionalização. Tá bom. Tá bom. Só um momentinho que a secretaria só está confirmando, tá bom? Mas pelo ABC nós não temos nenhuma prova. Não, ok. Presidente, em nome do TFC, eu acredito que as provas sejam somente as colocadas na prova do de infração, então fotos que comprovam que os atletas foram ou registrados no vídeo posteriormente ou não foram no caso também. Tá ok, todos isso. Obrigado. Procuradoria? Novas provas, não. A Procuradoria está sem o microfone, mas também informou que não tem resposta, ok? Senhor presidente, Pois não, você chefe, pode falar. só uma questão de ordem para Vossa Excelência e para o relator. O parágrafo 4º do artigo 125 é só para a gente estabelecer aqui a ordem. Quando houver terceiros intervenientes, o presidente do órgão fixará o prazo para a sustentação oral que ocorrerá após a sustentação oral das partes. Eu pergunto se vai ser obedecido isso, porque daí, após o oitiva das partes, que é a Procuradoria e os denunciados, aí entraria a intervenção dos terceiros interessados. Né? Eu queria saber se vai ser respeitada essa ordem. A formalidade fala que seria assim e era como eu estava preparado para fazê-lo. Apesar de eu preferir sempre que as representações, ou se a gente chamar de acusações, sejam feitas antes da defesa, mas a gente tem uma formalidade do CBJD encaminhando primeiro as partes, reacusação, depois defesa e posteriormente os assistentes. Presidente, eu vou trazer uma questão de ordem, já está preparado aqui, não sei se esse é o... Não, pode falar, enquanto a gente confirma essa documentação, a gente vai encaminhando, pode falar. Tá. É nesse sentido, a minha questão de ordem vai no sentido em que a Corte possa apreciar a possibilidade da defesa se manifestar por último. Digo isso por uma razão muito simples. Embora o Código traga no dispositivo que os terceiros interessados falam posteriormente as partes, no caso, acusação, procuradoria e denunciados, convém ressaltar que no caso concreto, ambos, ou se o Dr. Sérgio representa outros dos clubes, mas ambos os clubes, eles firmaram notícia de infração, portanto, são materialmente, formalmente, acusadores, tá? Usando até a palavra que Vossa Excelência trouxe. Então, nesse sentido, considerando que o Código também traz, no artigo 2º, o princípio da mais ampla defesa, o princípio do contraditório, seria estar em desalinho com esse princípio, admitisse a defesa falar e exprimir entre seus acusadores a razão pela qual calcula-se que defesa de América e de Potiguar possa ser a última a se manifestar nesse processo. Milton, eu sou bem sincero com você, eu sou muito favorável a essa situação, assim, da defesa sempre falar por último. Porém, eu não queria que a gente tivesse alguma possibilidade de procedimento ser discutido depois, de levantar uma preliminar porque os assistentes não falaram depois. Nós temos 3 assistentes aqui.
E eu tenho essa intenção e gostaria que a defesa falasse por depois. Mas eu só vou fazer isso se todo mundo concordar. Não sei se os auditores concordam comigo. Eu gostaria de ouvir o colega Vinícius e também a Procuradoria sobre o respeito. E o doutor Jerônimo também está presente, representando os outros. Doutor Jerônimo. Se o Luiz quiser. A minha opinião é muito simples. Minha opinião é muito rápida e muito simples, no sentido de seguir a ordem estabelecida pelo código, exatamente para nós evitarmos que seja suscitado alguma novidade, procedimento lá na frente, que prejudique o regular processamento. Se a gente, eu só decido, viu, Milton, nesse sentido, se todos concordarem. Se não houver concordância de todos, eu não quero que chegar num recurso e ter uma discussão tão simples a respeito disso. Então, se os seus 3 assistentes e o Ministério Público, é o costume, a Procuradoria entender que vocês deveriam falar por último, eu na minha opinião, é o mais correto. Sem oposição, naturalmente também, havendo qualquer tipo de independimento, a gente vai avaliar o próprio prejuízo que a defesa julga existir nesse caso. Também, e eu estou dizendo meu posicionamento já, que você sabe. Excelência, só o doutor Jerônimo está falando. Uma vez que estamos aqui discutindo uma possível violação de procedimento complementar da televisão, a defesa, assistente terceiro interessado, ele não concorda, e quer que seja tramitado o julgamento de acordo com o que é estabelecido no O doutor Jerônimo que está representando Potiguar, Santa Cruz, Laguna e Globo. Doutor Vinícius. Presidente, eu vou na mesma linha. Entendo que a gente entende os argumentos trazidos pela defesa, mas gostaria também de seguir o procedimento do CBJD, porque eu acho que todo esse julgamento, no fim das contas, vai também ser pautado no exímio cumprimento do código. Doutor Sestari, por favor. Vou na mesma linha dos colegas, senhor presidente. Tá, Milton, vamos deixar consignado de qualquer forma, porque aí a sucumbência é sua e o possível recurso do senhor pode levantar essa hipótese. Deixa de seguir isso aí, você pode levantar isso Só aguardar a Rubem voltar para a Secretaria com relação a essa documentação do Dr. Milton Júnior. A documentação foi encaminhada enquanto a gente estava em reunião, um pouco antes, tá bom? Está sendo montado no processo nesse momento. Foi encaminhado por e-mail para doutor Sestari, para doutor Vinícius, e doutor Jerônimo está presente, a Procuradoria está presente também. Então eles podem, quem está presente pode analisar agora no momento, e doutor Sestari e doutor Vinícius podem dar uma olhada também aí por e-mail, tá ok? Ok, obrigado. Eu vou aguardar 2 minutinhos só para a Procuradoria, que vai falar agora sobre a representação, para ele analisar essa documentação, tá ok?
Presidente, queria agradecer ao Rubem aí, que já recebeu o e-mail aqui, já analisei aqui. Muito obrigado, Rubem. Vou passar para o doutor Gerônimo, assim que ele der o ok aqui, a gente prossegue, tá bem? Sobre a juntada? Vou falar agora? Vou falar. Enquanto o doutor Gerônimo termina, aí só para a gente explicar também para vocês que estão aqui no auditório, que estão assistindo, nesse primeiro momento agora a denúncia vai falar 10 minutos, depois a defesa com doutora Luísa e doutor Milton, eles vão dividir o tempo de 15 minutos, que eles estão pelos dois clubes, e posteriormente os terceiros, né? Doutor Sestário pelo ABC, doutor Vinícius pelo QFC e doutor Gerando por Potiguar, Santa Cruz, Laguna e Globo. Cada um deles vão ter 5 minutos. Quem quiser exercer pelo tempo, fica à vontade. Quem não quiser também. Eu gostaria que todos falassem, porque essas aulas a gente tem que estar aqui estudando. O doutor Gerônimo já encerrou a análise da documentação. Vou passar a palavra para a Procuradoria, doutor Luiz. O senhor tem 10 minutos, fique à vontade. Queremos estudar. Obrigado, presidente. Boa noite aos presentes, a imprensa, colegas advogados, representantes dos clubes, advogados, terceiros interessados, noticiantes de infração. Bem, vou me abster de falar sobre o relatório, porque já foi muito bem explanado pelo doutor Ivo. De fato, sou cunho matemático do direito, que bom que o senhor percebeu a irregularidade a tempo de corrigi-las. Gostaria de iniciar minha fala justamente sobre os novos documentos juntados pelo América Futebol Clube e pelo Potiguar Sergidoense. A respeito do Potiguar Sergidoense, o próprio clube envia o e-mail pedindo cancelamento do registro dos jogadores, reconhecendo que de fato eles entraram em campo de forma irregular. Já o América, diferente do Potiguar Sergidoense, ele regulariza o atleta Elias. E a somatória da análise dos documentos aqui juntados, que são a carteira do trabalho assinada em novembro do ano passado e um contrato com o atleta também de novembro de 2025, ainda que sem assinatura do clube, reforçam a tese da Procuradoria de que a irregularidade de fato existia e ainda existiu até janeiro deste ano. Isso porque, para todo e qualquer outro funcionário do clube, porteiro, segurança, OSG, o contrato é válido a partir do momento da assinatura da sua CPPS ou do seu contrato. Para o atleta de futebol, não. O atleta de futebol está regularmente apto a participar do jogo quando ele é inscrito na federação e tem seu nome publicado no vídeo dizendo que ele está apto a disputar o campeonato. Então, a documentação juntada neste momento pelo América reforça a tese de que o conjunto de requisitos que consideram um atleta de futebol apto a jogar não foi cumprido, porque faltou exatamente a última etapa. Sobre esse assunto, discutíamos aqui durante a denúncia acerca das vantagens desportivas obtidas pelos clubes
por manter atleta irregular. E elas são inúmeras. Né? Posso elencar aqui, até acrescentando as que já foram postas na denúncia, quando os clubes inserem em seu plantel, em sua equipe, levam para o banco de reserva, colocam na sua súmula jogadores irregulares, eles não precisam contratar outros atletas. Então, a partir do momento que eu tenho um volante irregular no meu time, tendo ele jogado ou não preciso me preocupar em contratar outro volante, um lateral ou um atacante. E a contratação de um jogador de futebol, como todos nós sabemos, exige um custo elevado. Se o jogador tem contrato com outro clube, o contratante vai pagar multa, vai pagar o deslocamento, vai assinar um outro contrato, vai pagar salário. Né? Então nós tivemos, por parte de América e Potiguar Seridóense, a utilização de jogadores irregulares por praticamente metade do campeonato. A primeira fase tem 7 jogos. Potiguar Seridóense e o América utilizaram seus jogadores irregulares por pelo menos 3 partidas. Nós não estamos falando de um equívoco simples. Nós estamos falando de uma vantagem obtida por praticamente metade da primeira etapa do campeonato, ou quase 30 dias, se nós considerarmos que o nosso campeonato é muito curto. Além disso, nós temos um prejuízo causado ao jogador, né, ao atleta de futebol. O atleta de futebol tem sua CTPS assinada, mas ele não estava vivo para o mundo do futebol porque o seu nome não foi publicado no BID no momento em que o campeonato começou. Na verdade, antes mesmo do campeonato iniciado, para que ele estivesse apto a jogar. Há também uma vantagem esportiva muito clara. Né? Observe que o treinador de futebol ele poderia contar com um número maior de atletas no seu banco de reserva, com um número maior de opções no seu banco de reserva, apesar desses jogadores estarem irregulares. Então ele não precisava se preocupar em contratar um novo jogador, em mudar um esquema tático, em pensar em novas posições, em novas formas de jogar, porque possuía em seu banco de reserva um número grande de atletas, porém, neste caso, alguns deles irregulares. O artigo 214 é muito claro. A infração ela é cometida quando, de qualquer modo, o atleta é incluído na equipe. Então, a discussão sobre se o atleta jogou ou não jogou, se prejudicou ou não prejudicou, se alguém teve vantagem ou não teve vantagem, ela é secundária. Porém, neste momento é muito importante, porque nós já argumentamos que ela existiu. Ou, diz ainda o artigo 214, quando o clube fizer apenas constar na súmula. Então, a tipificação da infração ela é muito clara. Ela não exige uma conduta posterior. É necessário apenas de qualquer modo o atleta seja incluído na equipe, ou que conste apenas nessa súmula. Com essas palavras, eu gostaria de encerrar minha fala, para ser breve, muitos outros vão falar. E sobre a aplicação da pena, nós estamos adotando o que diz o código, que o clube vai perder a pontuação equivalente a uma vitória mais a pontuação que adquiriu no jogo. E a respeito da multa, nós fizemos aí uma clara diferenciação, e isso está fundamentado na nossa denúncia, porque há uma evidente diferença de capacidade econômica entre um clube, América, administrado por uma SAF, presente na capital do estado, enquanto o outro clube, Potiguar Seridóense, está lá no interior do estado, lá no nosso seridó, e de fato enfrenta graves problemas financeiros. Portanto, conforme preceitua e o código, nós estabelecemos um valor de multa inferior. Reitero então, presidente e demais auditores, o pedido constante da nossa denúncia pela condenação dos dois clubes, conforme disposto na parte final da nossa denúncia. Muito obrigado. Obrigado, Luiz. Doutora Luísa, a senhora vai falar primeiro? Fala primeiro, depois eu respondo. Tá, tem um microfone aí?
Tem um aqui, vamos ver se está funcionando. Já tá. Só apertar. Pronto, a defesa do... Acendeu? Acendeu. Pronto. A defesa dos clubes vão falar agora, iniciando com a doutora Luísa e posteriormente o doutor Milton irá se pronunciar. Primeiramente, boa noite a todos. Gostaria de saudar a todos aqui presentes, na pessoa do presidente, doutor Thiago. Dizer que é uma honra estar aqui debutando no tribunal, né, do TJD do Rio Grande do Norte. Um caso tão emblemático, digamos assim, em âmbito nacional, não só aqui pra gente. Eu gostaria de iniciar a minha sustentação trazendo aqui para os senhores uma reflexão básica que conduzirá toda a nossa defesa e, consequentemente, né, o convencimento e o voto de cada um dos senhores aqui. Nós estamos diante de um caso em que nós estamos discutindo a aplicação da sanção mais grave prevista no nosso código. É a aplicação mais grave do sistema, que é justamente a perda de pontos trazida pelo 214. Então, essa análise que faremos aqui do caso em questão, ela, de forma alguma, ela pode ser uma análise sistêmica, ela precisa ser uma análise estrita, sem que a gente force ali um encaixe no tipo infracional. O cerne da questão aqui pra gente é justamente se existe, né, um atleta em situação irregular para participar de uma partida, ou se, quando muito, né, de um descumprimento de regulamento. Ou seja, uma aplicação no artigo 214, do mais gravoso que nós temos no nosso código, ou no artigo como 191. Para isso, nós trazemos a nossa defesa aqui alguns pontos importantes, e eu vou tratar dois deles aqui com os senhores para depois passar a palavra ao meu colega. O primeiro deles é o conceito de atuar. O que é atuar? O que seria atuar? No sistema da CBF, no próprio manual da CBF, que é a entidade máxima do futebol nacional, nós temos que esse conceito de atuar é entrar em campo, seja como titular ou como substituto, né? O simples fato do atleta ser relacionado ou constar no banco, estar numa pré-escala de jogo, é um mero status administrativo, não é uma participação na partida, né? Ou seja, a mera inclusão em súmula por si só, ela não configura uma atuação. E, sendo assim, diante de um aspecto fático-normativo, desculpa, é evidente que não houve a atuação do atleta. O atleta ele não entra em campo, em momento algum, né? E por consequência, se não houve atuação do atleta, não há vantagem desportiva. Não houve nenhum tipo de ganho desportivo por parte de nenhum dos clubes, tanto do América quanto do Potiguar, em escalar aquele atleta, né? Em relacioná-lo para o jogo. Não houve qualquer interferência desportiva. Não há o que se falar em vantagem competitiva, né? Não há uma alteração de resultado mediante a escalação desses atletas em questão. E muito menos um impacto material sobre o equilíbrio da competição, tendo em vista que eles não participaram da competição. E a gente traz aqui o artigo 214, ele fala, né, realmente em fazer constar em súmula. Mas esse trecho do artigo 214, especificamente, ele não autoriza punir qualquer erro de composição de súmula, né? Ele só amplia o momento do ilícito quando existe realmente, efetivamente, um atleta irregular para participar. Ou seja, constar em súmula não é um núcleo do tipo trazido pelo artigo. O núcleo é atleta irregular. E nesse ponto nós trazemos aqui um precedente extremamente importante do STJD, do processo 459 de 2017, em que o relator, Dr. Mauro Marcelo, ele
traz para a gente uma situação desmontando essa confusão conceitual, né, que em essência diz que inclusão irregular na súmula, né, ou seja, um erro do clube ao cumprir uma regra de regulamento, não é o mesmo que atleta em situação irregular, que seria a condição do atleta para participar efetivamente de uma partida. Ou seja, nós estamos tratando de situações distintas. Sem essa diferenciação, qualquer descumprimento administrativo se tornaria 214 e o artigo 191 não existiria, não teria razão de ser. Então, assim, basicamente, se o atleta ele não entrou, ele não atuou. Se ele não atuou, a discussão aqui vira uma discussão formal administrativa em que não houve ganho, né, nenhum tipo de vantagem, e o 214 ele não serve para punir uma mera formalidade com perda de pontos, como disse a sanção mais gravosa do nosso código. E aí eu trago o meu segundo ponto, que é uma consequência desse conceito de atuação, que é, neste caso específico, a ausência de lesividade por inexistência de atuação do atleta. Nesse caso, os atletas, né, aqui impugnados, eles não entram em campo. Então, mais uma vez, repito, eles, embora relacionados, eles não participam nem como titular, nem como substituto, nem por um minuto sequer. Eles não têm nenhuma interferência, não recebem nenhum tipo de cartão amarelo do banco, ou existe alguma observação do árbitro de súmula fazendo menção a esses atletas, né, em momento algum. Então, sem atuação, não há interferência no jogo, não há alteração da dinâmica, né, não há vantagem técnica concreta, então não há um prejuízo esportivo mensurável a ponto de justificar uma perda de pontos. E citando novamente a lógica do precedente aqui trazido pela defesa do processo 459 de 2017 do STJD, o relator Mauro Marcelo, ele trata mais uma vez aqui em seu voto como desproporcional aplicar uma pena capital, que é justamente essa perda de pontos, quando a suposta irregularidade é formal ou regulamentar e o cenário do jogo não revela vantagem compatível, especialmente quando o atleta apontado nem sequer jogou. E aqui ele nos traz outra reflexão. Qual foi a vantagem obtida se o jogador sequer entrou em campo? Ele não interferiu, ele não jogou. E concluindo aqui os meus pontos, aplicar essa sanção de perda de pontos, neste caso específico, com uma repercussão inclusive de rebaixamento por uma mera irregularidade formal no registro do vínculo de um atleta, sem sequer que tenha tido realmente a atuação desse atleta e sem uma demonstração de vantagem competitiva, de uma real vantagem competitiva obtida, é transformar o artigo 214 em um instrumento automático de punição de tabela, que vai totalmente contra o princípio pro competizione. E ele transforma, né, ele transforma o artigo em um instrumento automático de punição de tabela por qualquer desconformidade burocrática. E isso vai eliminar na prática, mais uma vez, a função do artigo 191, não existiria razão de ser o artigo 191, rompendo assim o equilíbrio sancionatório do sistema. Portanto, eu fecho aqui a minha participação e passo a palavra ao meu colega, Dr. Milton. Pode ficar à vontade, Milton. 6 minutos. Só me situa aí em relação ao tempo que eu... 6 minutos. Eu queria gastar esses 6 minutos saudando a todos os senhores, saudando esses colegas maravilhosos que se encontram aqui, ainda que em frontes opostos, meu querido amigo Sextário, e aí, Sextário, na tua presença e em teu nome, em nome de Luísa, que é a companheira de sofrimentos e dores aqui, de lutas diárias. Eu saúdo todos os demais advogados, da advocacia esportiva.
a essa corte que também me acolheu, o senhor procurador, o relator, o doutor Ives, o doutor Thiago, o doutor Manuel Henrique, o doutor Manuel Pegado, o doutor Alisson, todos quero nominá-los, e recebam aqui as homenagens desse advogado pela forma séria e muito compenetrada como conduz as questões do tribunal. Eu tenho 5 minutos a partir de agora e acho que vou ser o mais objetivo possível, né, para poder tratar desse caso. O caso que a gente está tratando, uma acusação, ao nosso ver, injusta, tanto do ponto de vista material, quanto do ponto de vista jurídico formal, que procede da Procuradoria, oriunda de notícia de infração, em que se imputa a prática do artigo 214. A presente hipótese, como bem disse o Luiz agora há pouco, nasce de um atleta, de 3 atletas que permaneceram por jogos, 4 jogos, 2 deles, 3 jogos, um deles, sentados sem nenhuma intervenção. Aluno do próprio RGC, como foi aqui explanado, e hoje o manual de clubes da CBF, o manual de campeonatos da CBF, perdão, é um item 4 da interpretação geral que se dá no conceito de atuação. Mas eu vou mais além, e aí mergulho no artigo 214, que traz um elementar normativo, e que é o cerne. Não basta a inclusão de atleta em súmula para se falar a sua existência. É necessário que esse atleta esteja irregular. E o que esse artigo defende? O que esse artigo, qual é o objetivo de proteção da norma? Que Vossa Excelência deve investigar isso, Vossa Excelência deve se ater a isso. É a integridade da competição. Em nenhum momento a conduta do América ou do Potiguar, seria um Potiguar, né? No trava-língua pegou aqui, do Potiguar, em nenhum momento a conduta dos clubes significou uma ofensa à integridade da competição. E por que digo isso? Porque os atletas estavam regulares. Os atletas estavam conhecidos no mundo desportivo, eles haviam sido registrados, eles saíram no vídeo, portanto eles tinham reconhecimento da própria instituição. Tanto isso é verdade que nem pré-escala, diga-se de passagem, que é um filtro estabelecido, essa dita irregularidade ela foi manifesta. O que existe neste caso, e aí quando a gente vai lá na hipótese do próprio REC, há uma norma geral em que o atleta deve estar registrado e publicado no vídeo, e normas acessórias complementares que são somente apenas, e vêm se juntar a isso, mas não maculam o status de irregular. Nós estamos falando de uma obrigação trabalhista acessória de ter um contato profissional e que não inquina efetivamente o status de atleta regular. Tanto isso é verdade que o próprio artigo 91, no seu inciso, na sua parte dispositiva da pena, permite que o tribunal corrija essas coisas através da imposição de obrigação de fazer. E no caso do América não vai ser possível, porque já foi feito. Mas no caso do Potiguar, sim, quando ele volta lá e você pode obrigar que outra determinada obrigação se cumpra até o momento derradeiro. Então a hipótese, efetivamente, e aí vejam Vossas Excelências, que o verbo empregado no artigo 19, parágrafo 3º, é participação. Participar é o quê? É atuar. Utilização, que for o verbo empregado na resolução da federação, significa o quê? Atuar. E isso tem sido negado, essa percepção. Falo de algo, senhores, que não é distante dessa comissão, que já lidou com processos de 214 e refletiram sobre, efetivamente, o alcance material. E aqui eu falo de justiça, no princípio pro competizione, princípio da razoabilidade, princípio da proporcionalidade, sem desmerecer a integridade que deve permear nas competições esportivas, sem desmerecer o cumprimento da integridade. Em nenhum momento houve lesividade. E nesse sentido,
E aqui o América não vem pedir sem fundamentos jurídicos, o Potiguar não vem pedir sem fundamentos jurídicos, nós estamos pedindo um favor. Nós estamos apontando que juridicamente a conduta não se enquadra no 214, encontra uma desclassificação. Reconhecendo-se por justiça, porque aqui não tapamos só com peneira, reconhecendo-se por justiça, sim, o erro que repercutiu-se e repercutirá numa sanção de ordem pecuniária e de obrigação de fazer. Então, nesses termos, a hipótese de a finalidade do 214 é proteger o sistema contra seres espúrios, estranhos que venham. E as hipóteses de suspensão basicamente são duas: defeito, não há registro, ou sanção disciplinar. E a hipótese aqui, houve registro. E não falamos da hipótese de sanção disciplinar em caso concreto. Então, nesse sentido, já encerrando, eu vi que meu tempo, eu previ que pode ser errado, ele acabou de passar aqui agora por minha conta, mas já encerrando, tentando ser o mais claro possível, que efetivamente a hipótese de irregularidade não existe, impondo-se desclassificação para o artigo 91, e assim entendendo o tribunal, vinculando a obrigação de fazer aos clubes de regularizar os atletas desse particular trabalhista, de determinar a juntada dos contratos e a publicação, até porque como se publica não muda nada, está no vídeo, segue no vídeo, apenas com status de profissional. Serão essas as minhas manifestações, agradecendo a atenção de todos e desejando uma excelente sequência da nossa sessão. Muito obrigado, Milton. Agora nós vamos passar para os assistentes só para fazer uma sequência. Excelência está, para mim, como... Para mim também, senhor presidente. Foi agora, mas tá. Opa. Pronto, foi. Tá ok agora? Pronto. Quem tá muito são vocês agora. Para mim tá ok. Pronto. Vamos só estabelecer uma sequência, os três vão falar, né? Sim. Eu pretendo usar uns 5 minutos. Podemos fazer essa conversa do secretário, doutor Vinícius e ao final, doutor Jerônimo? De acordo, presidente. Vamos lá. Pronto, fica à vontade, vocês. Queria saudar a todos, meu grande colega Milton. Sei que está numa função muito complicada, já estive desse outro lado, Milton, sei como é que é. Saudar o doutor Vinícius, demais colegas, novo procurador, imprensa aí presente, clubes, representantes, todo mundo. Como o tempo é exíguo, eu vou ser bem objetivo. Acho que tratamos aqui de um processo, até do ponto de vista formal, muito simples. Vamos lá, o que diz o artigo, o regulamento? O regulamento é para ser cumprido. Se temos um campeonato com 8 clubes e 6 cumprem e 2 não cumprem, por que esses 6 não cumpriram e os 2 que não cumpriram têm que ser beneficiados de alguma forma? Eu não acredito que isso deva prevalecer. Aí nós vamos lá para o REC, é bem específico. E nós temos no Regulamento Geral de Competições que ele fala muito claramente que quando o REC prevê uma situação, prevalece sempre o REC. Nós temos que prestigiar o regulamento específico da competição, feito pela federação, inclusive que gerou já uma punição administrativa nesse sentido, que foi feita justamente para prestigiar o regulamento que foi feito por essa instituição. E todos assinam esse regulamento. Os clubes, quando estão lá, assinam esse regulamento. Nós estamos falando aqui do América, no caso, de uma SAF, que é a modernidade do futebol, que investe para isso. E aí, ali no parágrafo 3º do artigo 19, fala o seguinte: é vedada a participação, não é atuação, de atletas não profissionais que completarem 20 anos de idade, para fins desse parágrafo. O atleta não profissional estará regular para a disputa do campeonato até um dia antes do seu aniversário de 20 anos de idade. Então, assim, primeiro eu quero desmontar a tese do atuar, aí, feita brilhantemente pela defesa dos clubes, de que o atleta não atuou. Qual que é o tipo do 214? É muito claro. Incluir na equipe, incluir.
ou fazer constar na súmula um documento equivalente a atleta em situação irregular para participar da partida, prova o equivalente. Ele não fala, o artigo não fala em atuar na partida, ele fala em participar. E aí o 19 do REC fala também, parágrafo 3º, vedada a participação. Então nós não estamos falando aqui de atuação, nós estamos falando de participar. O nobre procurador, Dr. Luiz Carlos, se eu tocar o nome aqui, vocês me desculpem, ele, brilhantemente ele citou que o clube, ao posteriormente fazer o contrato do atleta profissional e regularizar a situação, seria uma confissão. Para mim também para mim também assim entendo. Eu acredito que o América, talvez quando percebeu o seu erro, no caso concreto, ele imediatamente tentou regularizar a situação do jogador. Então nós estamos aqui diante de um caso onde o regulamento tem que ser cumprido, senão a gente vai jogar por água abaixo aqui uma credibilidade jurídica e moral de um campeonato. O regulamento é feito para todos os outros demais que inclusive participam dessa notícia de infração, de uma maneira ou de outra, tiveram um prejuízo em relação a isso. No começo do campeonato catarinense desse ano, um clube me questionou aqui, o Concórdia, e até está uma notícia no GE de 8/1, GE da Globo Esporte, de 8/1/26, campeonato catarinense. O Concórdia relacionou somente 14 atletas para a primeira rodada. Por quê? Porque ele não tinha completado a documentação e não estavam presentes no BID os demais jogadores. Ele foi para o jogo com apenas 14 atletas para a primeira rodada. Ou seja, ele cumpriu aquilo que determinava o campeonato. Podia chegar lá e colocar 5, 10 atletas a mais lá que estavam com seus contratos já firmados na carteira de trabalho, como foi dito, certinho, mas não estavam regularizados conforme o regulamento prevê. Então a gente tem que deixar muito claro essa questão de atuar e participar. Os atletas participaram, estando presentes no banco de reservas, relacionados para a súmula. Então, assim, o regulamento é feito para todos. Eu acho que essa questão se torna muito simples, analisando desse ponto de vista. Então, eu peço aqui que seja cumprido o regulamento, que seja cumprido o que está não só no nosso Código Brasileiro de Justiça Desportiva. Eu também acho que já merece uma reforma, acho, mas é o que nós temos hoje. Então nós temos que fazer cumprir o regulamento. O senhor pode concluir, senhor Sachê. Posso terminar? Pode terminar. Passou os 5. Tá, então eu agradeço, peço que seja punido na forma exemplar o clube, pelos erros cometidos. Lamento muito, mas tem que cumprir o que está determinado. São essas as minhas ponderações em nome do ABC. Muito obrigado. Muito obrigado pelo seu estado. Doutor Vinícius, o senhor tem a palavra. 5 minutos. Presidente, novamente boa tarde, gostaria de saudar a todos. Fica até um pouco mais fácil falar depois da aula do Dr. Cestário, e até vou talvez ser mais técnico, porque acho que muitos dos pontos trazidos são os quais eu também havia pensado em trazer e com o que você também entende da mesma forma. Mas eu gostaria também de trazer ainda mais uma interpretação sobre o próprio regulamento, porque o regulamento, eu acho até o regulamento da Federação do Regional foi muito feliz de ter uma completude até mais comum do que a gente tem em outros regulamentos das competições, regulamento específico. Porque o legislador teve o cuidado de já prever a possibilidade da atuação regular ou irregular dos próprios atletas que não foram colocados com mais de 20 anos na condição de não profissional. Então, também bato na tecla da palavra participação e não da palavra atuação. E essa palavra, mais uma vez, pelo cuidado do legislador na hora de fazer o regulamento específico, ela é colocada tanto no caput do artigo 19, que coloca que somente poderão participar do campeonato jogadores que estiverem registrados no sistema da CBF, mas ele traz a exceção no parágrafo 3º, colocando que é vedada a participação do atleta não profissional que já tenha completado 20 anos, e que para fins desse parágrafo, o atleta profissional estará regular, ele usa a palavra regular, para disputa até um dia antes do aniversário de 20 anos. Ou seja, fica evidente que qualquer atleta que não esteja dentro dessa exceção prevista, ele está irregular.
E até para fins de qualquer completude de argumentação, a gente gostaria até de trazer aqui a definição do dicionário da palavra regular, que a gente possa até entender melhor aqui o nosso funcionamento, se de fato é uma irregularidade, se é só um descumprimento de regulamento do 91, e o regular, no dicionário é muito claro que é algo que esteja segundo as regras. E se a gente analisa a palavra irregular, é o contrário disso, é que não tem regularidade, que não é simétrico e contraria as leis ou os regulamentos. Ou seja, se o próprio regulamento coloca aqui que o atleta, para estar regular, ele está de regular para a disputa até um dia antes do aniversário dele de 20 anos, a partir do momento que a gente coloca um atleta em súmula, relaciona ele para a súmula e faz ele participar de uma partida, como colocado pelo regulamento, quando ele já tem 20 anos, na qualidade de atleta não profissional, é evidente que se esse atleta não está regular conforme está o próprio regulamento, na aba de condição de jogo, é porque ele está irregular. Então, se ele está irregular e ele constou em súmula, não sendo necessária a atuação, mas somente a participação, constou em súmula, estava incluído na equipe, há uma evidente violação ao artigo 214. E não só isso, mas questionando um pouco também a questão em relação a não haver um suposto benefício esportivo em relação a isso, a eles não terem adentrado ao campo de jogo, a eles não terem atuado, entrado em campo, seja 1, 10, 15, 20 minutos, a gente não pode aceitar esse tipo de situação de violação de regulamento com a consequência de colocar um atleta irregular e usar como pressuposto para beneficiar ou para ter uma pena mais branda o fato do atleta não ter adentrado no jogo. A gente vai ter que esperar acontecer alguma coisa, uma consequência prática mais grave para poder então punir e perceber que não era a forma ideal de punição. Então a gente vai precisar esperar que um atleta irregular entre, participe, atue e faça um gol da vitória para que a gente possa perceber, putz, verdade, a gente tinha que ter aplicado 214 no socorro de oportunidade e não 191. Não. Como muito bem diz o doutor Cestário, o regulamento está aí, ele precisa ser seguido. Temos 8 agremiações de competição, 6 cumpriram, 2 não cumpriram, e as 6 agremiações que cumpriram muito bem não podem ser, vislumbrar que as outras 2 que não cumpriram saiam impunes da situação e trazendo uma mancha e uma falha na credibilidade da nossa competição que a gente sabe que é o mais importante. As agremiações deveriam sim ter tido a devida cautela, foram negligentes, colocaram atletas que não poderiam estar ali, estavam em condição irregular e merecem, portanto, ser punidas conforme manda o CBJV nesse sentido. Então, mais uma vez, a gente só reitera mais uma vez os termos, entende que sim, a denúncia deve prosperar nos termos exatamente colocados e tanto a América quanto o Potiguar devem ser punidos da forma correta nos termos do artigo 214. Obrigado, presidente. Obrigado, doutor Vinícius. Eu convidar o doutor Jerônimo para a tribuna para exercer nossa função de advogado. É um advogado que melhor da tribuna. Eminentes auditores, procurador, colegas advogados que nos sucederam, o tema aqui é bem simples. É cumprir as regras do jogo. Se estão impostas, devem ser cumpridas por todos. São 8 equipes. 2, infelizmente, por falta de cautela e atenção, infelizmente descumpriram as regras do jogo. E se descumpriram as regras do jogo, o remédio pode ser amargo. Mas para se sanar a dor, tem que ser tomado. Está em xeque aqui um regulamento de uma competição, a credibilidade de uma competição. Existe um regulamento específico para as equipes cumprirem as suas determinações. Caso não cumpram, serão penalizadas. Foi o que aconteceu, infelizmente, com a América Potiguar Servidores. Ouvi atentamente as defesas de América Potiguar Servidores e nenhuma delas deixaram de reconhecer o erro. Erramos.
só estão questionando a penalidade. E a penalidade está posta no artigo 214. A infração está posta no artigo 214. O que tem que ser cumprido é o artigo 214. A questão do atleta ter participado do jogo, ter contribuído para o resultado, isso pouco importa. Ele estava à disposição. Estando à disposição, ou dentro de campo, ou no banco de reservas, que poderia ter sido acionado a qualquer tempo, inclusive podendo ser penalizado sem mesmo entrar em campo, com um cartão amarelo, com um cartão vermelho, por infringir alguma regra de campo, mesmo não entrando em campo, fazendo gol, fazendo uma falta, ele também pode ser punido, porque é assim que diz as regras de jogo. Portanto, a defesa, aqui, como terceiro interessado, pede que seja cumprido tão somente o regulamento, pela lisura do campeonato, pela credibilidade que esta colenda turma tem. Apliquemos o que diz as regras do jogo. Muito obrigado. Obrigado, doutor Jerônimo. Antes do relator proferir o voto, por favor, só para constar em nada que houve um requerimento da defesa para modificação da ordem dos pronunciamentos, das sustentações orais, para eles falarem posterior à manifestação dos assistentes, tá? Que foi indeferido pela presidência, porque eventualmente, se ele quiser levantar essa hipótese no recurso, ele fica à vontade constando isso, ok? Posso começar? Se passar para pela doutora Iris para proferir. Tá bom, Milton? Eu botei, pedi para constar em ata para. Vamos agora para os votos. Que aí você entende o que for fazer depois. Sem posição, presidente. Senhor presidente, passar o voto, mas destaco inicialmente que integra este egrégio Tribunal de Justiça Desportiva há 2 anos. E nesse período, sempre vi dedicação, isenção, comprometimento de seus membros, independentemente de torcer por time A ou B. Já vi, inclusive, defesas robustas a time rival de forma totalmente técnica. Digo isso nessa oportunidade para que se propague a certeza de que esta Corte sempre atua no estrito cumprimento dos preceitos constitucionais de igualdade, liberdade, isenção e demais dessa natureza, em observância ao que prevê as normas que regem o direito desportivo, acima de qualquer preferência futebolística. Assim, repudia-se qualquer tentativa de atribuir os resultados dos julgamentos proferidos por este TJD às preferências pessoais de seus integrantes. Dito isso, passa-se a expor as questões de discussão. Eu vou fazer o voto, como está recomendando o senador, questões de discussão, aí a solução proposta, que nós vamos decidir, e no final, a parte dispositiva. Então, primeiramente, eu gostaria de debruçar sobre apesar de que não foi muito tratado aqui, a resolução 03 de 2025, a qual a FNF, Federação Fluminense de Futebol, aplicou as penas previstas no artigo 214 do CPJD com base na notícia de infração apresentada pelos clubes já mencionados, conforme descrito no relatório que eu conferi anteriormente. Entendo que a FNF agiu, por analogia, aplicando uma medida cautelar, pronunciando-se sobre o que entendeu cabível para que não houvesse paralisação do certame, preservando sua continuidade, remetendo ao caso ao TJD de acordo com o previsto no manual de competição da CBF, que eu, no meu entender, fez de maneira proativa e acertada. Sucede que o caso agora será apreciado na seara da justiça esportiva, observando os princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e todas as garantias legais. Chegaremos aqui a uma conclusão achada no CBJD. Pois bem, a questão
em discussão decorre do fato de o América, primeiro denunciado, ter escalado o jogador Elias Vitor Conceição dos Santos, nascido em 24 de outubro de 2005, com mais de 20 anos completos, portanto, cujo vínculo é de natureza não profissional, considerado amador, condição apontada como vedada pelo teor do artigo 19, parágrafo 3º do Regulamento do Potiguar 2026, dos jogos realizados definidos descritos no relatório, conforme comprovado pelas súmulas juntadas nos presentes autos. Igualmente, o Potiguar Seridoense, segundo denunciado, escalou o atleta Fabrício Cabral da Silva, nascido em 1º de julho de 2005, com mais de 20 anos completos, portanto, cujo vínculo é de natureza não profissional, amador, portanto, condição apontada como vedada pelo artigo 19, parágrafo 3º do Regulamento do Potiguar, nos jogos realizados no dia 10 e dia 14. E o atleta Caio Vinícius da Cruz Lima, nascido em 25 de outubro de 2005, com mais de 25 anos completos, portanto, 20 anos completos, cujo vínculo é de natureza não profissional, amador, portanto, condição apontada como vedada pelo artigo 19. Nos jogos realizados no dia 10, 18 e 25 de janeiro. Isso porque a conduta tipificada no artigo 214 do CBJD fala em incluir na equipe ou fazer constar na súmula atleta em situação irregular para participar da partida. Portanto, a análise recai sobre o fato da escalação dos jogadores acima referenciados configurar a referida infração com a consequente aplicação das penas previstas. Aí eu passo a solução proposta, também conhecida como razões de decidir. Após detida análise dos vários aspectos que circundam o caso, debruça sobre os seguintes pontos. A regra prevista no artigo 19 do regulamento específico da competição dispõe que a condição de jogo, dispõe sobre a condição de jogo, que é o caso, fala. Somente poderão participar do campeonato os atletas que tenham sido registrados no sistema de gestão leve da CBF, cujos nomes constam no BID, Boletim Informativo Diário, até o último dia útil que anteceder cada partida. A regra prevista no capítulo 19, que é essa que eu acabei de ler, dispõe sobre a condição de jogo, enquanto o parágrafo 3º que fala é vedada a participação de atletas não profissionais que completaram 20 anos de idade. Para fins desse parágrafo, o atleta não profissional estará regular para a disputa do campeonato até um dia antes do seu aniversário de 20 anos. A meu ver, há uma proibição expressa no regulamento da participação de atletas não profissionais com mais de 20 anos. Inclusive, a previsão consta no Regulamento Geral das Competições da FNF, no artigo 22, que é no mesmo sentido. Porém, existe nesse próprio Regulamento Geral das Competições a previsão do artigo 5º, do parágrafo 5º, aliás, do artigo 19, que diz: a profissionalização de atleta anteriormente inscrito no clube como não profissional garantirá ao mesmo a participação na competição com condição de jogo a qualquer tempo. É nesse ponto que entende ser uma vedação relativa e sanável, já que a profissionalização do atleta pode ser feita a qualquer tempo, interpretando essa expressão como possível, talvez, de atribuir efeitos retroativos à profissionalização. E aí, tem até um ponto aqui que eu destaquei, que foi apresentado o contrato do atleta datado de novembro de 2025. Estaria ele profissionalizado ou não? Tudo bem. Existe a questão formal de estar registrado na federação, mas existe um contrato válido, então as questões trabalhistas dele estariam garantidas e de registro. Então seria um vício, talvez, de pequena monta. Desse modo, verifique que a configuração da infração do 214 já que não é possível a escalação de atleta com mais de 20 anos. Vou repetir.
Desse modo, verifico a configuração da infração ao artigo 214 do CPJT, já que não é possível a escalação de atleta amador com mais de 20 anos. E aqui, pode parecer que é uma simples infringência ao artigo 191, mas entendo que se a participação de atletas, se não é permitida a participação de atletas amadores com mais de 20 anos, não haveria condição de jogo, o que poderia ser solucionado com a sua profissionalização a qualquer tempo. Porém, na aplicação da pena, tem por obrigação obediência ao teor do artigo 178 do mesmo diploma legal, caso do CPJT, que reza: o órgão judicante, na fixação das penalidades entre os limites mínimos e máximos, levará em conta a gravidade da infração, a sua ou uma maior ou menor extensão, os meios empregados, os motivos determinantes, os antecedentes esportivos do infrator e as circunstâncias agravantes e atenuantes. Outro fator que estou considerando é o teor do artigo 182, que fala: as penas previstas nesse código serão reduzidas pela metade quando a infração for cometida por atleta não profissional. Observa-se, portanto, que a infração é de pequena monta, já que possivelmente sanada, não sendo razoável e isonômico atribuir a mesma sanção do 214 nos casos que os atletas não preenchem as condições de jogo de natureza absoluta, de maior gravidade e merecedor de todas as sanções previstas no dispositivo legal. Enxergo com isso a infração 214, porém faço ponderação na dosimetria ao aplicar apenas o caput, que fala: a perda do número máximo de pontos atribuído a uma vitória no regulamento da competição, independentemente do resultado da partida, prova o equivalente, e multa de 100 a 100 mil reais, a qual fixarei adiante. Todavia, excluo incidentalmente o previsto no parágrafo 1º, já que tanto no primeiro caso quanto no segundo caso, o primeiro e o segundo denunciados, não houve benefício por parte dos infratores, pois os atletas foram apenas relacionados, o que não tira o tipo, mas eu estou falando de dosimetria já. Não tendo entrado em campo, porque não trouxe benefício ou vantagem devida em razão da infração. Então, em homenagem aos princípios da prevalência das competições, são competições, né, doutor? Espírito esportivo, razoabilidade, proporcionalidade, previsto no artigo 2º do CPJT, afastam a pena do parágrafo 1º por entender inconstitucional ao caso, que trata do não ponto dos pontos obtidos na partida referenciadas. Vale destacar, nesse particular, que a pena a ser aplicada em sua tecnicalidade, no caso, seria desarrazoada e desproporcional, pois acaba por aplicar uma pena menor a quem não tenha vencido a partida. Aqui eu vou só explicar que, no caso específico, neste caso, eu entendo desarrazoada porque temos 3 infrações cometidas pelo América. Né? Escalou 3 vezes o jogador. Então, ele está perdendo 18 pontos. Enquanto que o Potiguar escalou 4 vezes, ou seja, um número a mais de infração, e está perdendo 15 pontos. Na minha opinião, isso é injusto. Por isso que eu afasto a aplicação desse parágrafo por considerar injusto e desigual. No tocante à pena de multa, observando os critérios definidos no artigo 182, entendo razoável a fixação de multa do valor de R$3 mil para cada partida, com a escalação de atleta irregular 3 vezes, totalizando R$9 mil ao América Futebol Clube SAF, e o valor de R$300 para cada partida, com a escalação de atleta irregular 4 vezes, totalizando R$1.200. A Associação Cultural e Esportiva Potiguar Solidoense, já considerada a reincidência, tendo em vista todos os requisitos que tem lá no 182, da capacidade, e tudo, que já foi muito bem explanado por doutor Luiz Carlos. Tanto exposto, voto por condenar o América Futebol Clube SAF na pena 214 por incluir atleta com participação vedada nas partidas já mencionadas, que são 3, aplicando a perda de número máximo de pontos obtidos a uma vitória no regulamento, 3 pontos no caso, independentemente do resultado da partida, no total de 3 partidas, totalizando 9 pontos perdidos, bem como ao pagamento de multa no valor total de R$9 mil, bem como a condenar a Associação Cultural Esportiva Potiguar Solidoense
na pena do 214, por incluir atleta com participação vedada nas partidas já mencionadas, aplicando a pena de perda do número máximo de pontos atribuído a uma vitória na da competição, 3 pontos, independentemente do resultado da partida. No total, 4 partidas, totalizando 12 pontos perdidos, bem como o pagamento de multa no valor total de R$ 1.200. Então, presidente, esse é o meu voto. Eu acho que a gente tem que votar pelo que acho. Eu encontrei argumentos para fazer e fico muito à vontade de consciência tranquila de ter feito o voto dessa forma. Muito obrigado, Ives. Vamos iniciar agora os argumentos e a votação dos auditores, só lembrando o que o relator entendeu no caso, a lei da multa para os dois, que aí a gradação ajustou, e condenando tanto o América quanto o Potiguar em 3 pontos por partido, né, a pontuação atribuída a uma vitória, e afastando, ou seja, América 9, Potiguar 12, e afastando o parágrafo 1º do artigo 214, onde que contabiliza os pontos obtidos na partida também. Eu vou iniciar, a pedido do meu decano, iniciar por Dr. Alisson. Senhor presidente, boa noite. Fique à vontade, meu amigo. Através do qual saúdo os demais colegas auditores e o novo procurador, Dr. Luiz Carlos, nobres auditores, colegas aqui presentes, senhor presidente deste órgão tão importante para o futebol, Dr. Nório, jornalistas, demais profissionais da advocacia e da área do jornalismo. Boa noite, sejam todos bem-vindos e os que estão nos assistindo. Antes de adentrar ao voto especificamente e já adiantando uma divergência parcial do nobre relator, eu gostaria apenas de explanar o que foi dito por Dr. Ives com relação aos acontecimentos da semana. Durante toda essa semana, o órgão PJD foi atacado gratuitamente e de forma leviana, sem nenhuma responsabilidade, colocando em xeque as nossas vidas pessoais. Então, eu quero reiterar aqui o meu repúdio a essa atitude por parte de toda a sociedade desportiva em geral, não vou especificar apenas um segmento, mas toda em si, que atacou gratuitamente, sem qualquer fundamentação. E dizer que esta casa, eu participo aqui desde 2020, ou seja, 6 anos, com muito orgulho de participar com grandes profissionais que aqui compõem, não só esta primeira comissão, a iniciar pelo próprio presidente, que já tem o nome cravado na Justiça Desportiva Brasileira. Então, a honra e a ética, ela vigora daquela porta aqui para dentro. De lá para fora, existem paixões por cores. Aqui, o amor é invisível. E o amor, ele é tão somente para a aplicação das normas vigentes e, acima de tudo, responsabilidade social com o futebol do Rio Grande do Norte, como meio transformador de uma sociedade. Então, reitero o repúdio e peço respeito e cuidado para com essas levianas acusações. Okay? Então, vamos passar para o voto.